Queridos, eu quero aqui, com muito respeito ao trabalho do Thiago Lima, que é um youtuber que tem ênfase na sua criação de conteúdos, a questão das conspirações ou teorias de conspiração, que muitas vezes acabam se confirmando como coisas verídicas que realmente acontecem, né? Nós temos visto que aqui no Brasil, um dos principais youtubers brasileiros, teóricos, né, da conspiração, que criam conteúdos com base em conspirações ou teorias de conspiração, o principal é o Thiago. E o Thiago, ele realmente construiu um legado, construiu digamos, uma história. Eu acredito que depois do Rubem, que foi o primeiro grande youtuber brasileiro a trabalhar com ênfase em teorias da conspiração, Illuminati, esse tipo de coisa, né? O Thiago, ele é o que tem mais ênfase, né? Mais penetração pública, mais visualizações, canais grandes, né? Enfim. Só que o Thiago, quando ele parte para a questão bíblica, né? Ele tem um posicionamento que as pessoas chamam de desigrejado, né? Que é um posicionamento assim um pouco controverso, né? Acho que é meio radical, sabe? Chamar as pessoas de desigrejadas, sabe? Mas ele não frequenta templos, denominações e tal. E aí ele quer amparar algumas teses bíblicas. O erro dele, que é sobre isso que eu vou estar abordando agora. Até estou gravando um vídeo bem improvisado aqui, porque eu sempre eu sempre gravo lá no meu estúdio lá atrás, na estúdio, que é a minha casa, né, que tem que ser reformada, mas tem ali a iluminação, tem pedestal, tem tudo ali, eu gravo lá. Só que como tá muito frio, eu vim pro carro. Aí eu sempre gravo no carro aqui, na frente da casa, onde pega o sol, né, por causa do frio, muito frio, muito frio. E agora não posso colocar o celular paradinho ali, que nem eu sempre coloco no painel do carro, porque tá pegando muito sol aonde o carro tá parado. Então eu vou gravar aqui meio, né, digamos, segurando na mão o celular. Mas vamos lá, importante é o conteúdo. O Thiago, quando parte para a parte da hermenêutica bíblica, né, da exegese, melhor dizendo, ele é muito fraco, sabe? Ele é muito superficial. Ele usa versículos sem contexto para amparar teses, né, que a principal tese dele é a tese, né, Deus não habita em templos feitos pela mão do homem, fato que é verídico, mas tem um contexto também. E eu vou citar aqui rapidamente alguns versículos que desmontam totalmente essa tese dele, com todo respeito ao trabalho dele, né, as teorias que ele traz, a análise que ele faz, né, algumas coisas até um pouco forçadas, mas enfim, faz parte do jogo, né? Acredita quem quer, e, enfim. Mas essa tese que ele usa sobre a questão do Templo de Salomão, né, com base, digamos, em apócrifos um pouco questionáveis, eu não sou, pode observar, eu não sou contra os apócrifos, mas eu acho que tem uns que são muito manipulados, são assim de fonte muito duvidosa e falam de coisas que na verdade são beira a blasfêmia. Então assim, a gente tem que ter cuidado, né? Eu vi um Inteligência Limitada, né, com o Vilela, que o Vilela convidou ele, baseado só em apócrifos. Ele trouxe lá um apócrifo supostamente escrito por Salomão, muito duvidoso, né? Que diz ali que Salomão teria recrutado 72 demônios para construir o templo de Salomão.
e que o Templo de Salomão foi algo construído pela vontade de Salomão e não pela vontade de Deus. Irmãos, isso aí está totalmente fora do contexto bíblico, totalmente fora. E é muito simples, eu não sei como as pessoas conseguem, eu não sei se ele faz isso de propósito, ou faz isso por ter uma exegese muito rasa, que é só vocês observar. Davi, ele durante o seu reinado de 40 anos, ele concentrou riquezas para construir o templo. Quando ele se apresentou para construir o templo, Deus usou o profeta Natã para dizer para ele: tu não construirás casa para mim. Teu filho Salomão construirá a casa para mim. Só aí já acabou. Só aí já acabou, tá? Assim, a minha Bíblia está ali dentro, é só você pesquisar. Não precisa nem pegar a Bíblia para poder estar citando. Quem é conhecedor médio das histórias envolvendo Davi, o profeta Natã, Salomão, essa transição de dinastia, sabe disso. Davi não pôde construir o templo porque Davi, embora fosse um homem segundo o coração de Deus, era um homem mercenário, um homem que matou, tramou a morte de Urias, ele tinha sangue nas mãos. Por isso, ele não pôde construir o templo. Mas Deus foi claro e enfático dizendo: tu não construirás casa para mim, teu filho Salomão construirá a casa para mim. Como que Deus é contra a construção do templo? Como que Deus, entendeu, é contra? Aí vamos lá, Salomão constrói o templo, tá bom? Quando, veja bem, a Bíblia diz que o templo foi, o termo usado é a dedicação do templo, ou seja, a consagração do templo, né? Quando Deus vai receber a obra do templo. Salomão faz um sacrifício, né? Salvo engano, mata 1000 bois em holocausto, né? E vai ao templo com os levitas, com os sacerdotes adorar o Senhor, e a glória do Senhor cai sobre o templo, de forma que o ambiente se tornou tão saturado da glória de Deus, por Deus ter se agradado de tal forma do templo e do sacrifício que Salomão ofereceu, que os sacerdotes e os levitas tentavam ficar em pé e não conseguiam ficar em pé, por causa da glória de Deus. Observe, vai vendo. E Deus pega e fala com Salomão sobre a questão, sabe, de como o coração de Deus ficou feliz com o templo, com o sacrifício, com o coração de Salomão, com as intenções de Salomão. E Deus fala para Salomão: Salomão, me pede o que tu quiser. Me pede o que tu quiser. E aí Deus fala com Salomão. Olha só, presta atenção. Salomão diz: Senhor, eu não quero riquezas, eu não quero glória, eu só quero sabedoria para poder conduzir o teu povo. E aí Deus falou para ele: bom, já que tu não pediu riqueza, nem glória, nem a morte dos teus inimigos, eu vou te dar sabedoria como homem nenhum nunca teve na terra, mas também vou te dar riquezas, glória e honra, e por fim foi, tá? Aí vem o texto, tá? Onde Deus diz em 2 Crônicas: os meus olhos estarão atentos à oração feita nesse lugar. Aonde? No templo. Aí vem: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então eu ouvirei as suas orações. E aí segue-se o texto, tá? Para sendo bem rápido, bem sucinto. Então, como que Deus, presta atenção, não era a favor da construção do templo? Só aí acabou. Acabou a teoria do Tiago. Acabou. Só aí eu já desmontei. Já comecei desmontando. Agora eu desmonto mais uma vez, tá? Aí vamos lá. O templo é destruído por causa da rebeldia, né, de Salomão. As tribos são divididas, depois entra a idolatria, né, e aí vem Samaria, aquela coisa toda, enfim, tá? Aí acaba o templo sendo destruído e o povo sendo deportado para a Babilônia. 70 anos eles ficam lá. Quando eles voltam, eles vão reconstruir o templo. Preste bem atenção. Como há um desânimo por parte do povo,
E o povo, ele, além da cidade ter sido destruída, suas casas foram destruídas e o templo também. O povo deixa de se dedicar à construção do templo e passa a se dedicar à construção das suas casas. E relaxa na construção do templo. E Deus vai lá e usa o profeta Ageu, dizendo que, ó, como vocês estão negligenciando a construção da minha casa, como vocês não estão se dedicando, vocês estão se dedicando somente aos seus próprios caminhos e estão deixando a minha casa deserta, que é o templo. Por causa disso, aquele que recebe salário recebe como que num saco furado. Ou seja, perde todo o dinheiro, não prospera, por negligenciar a reconstrução do templo, lá de Esdras e Neemias. Aí ele fala, aquele que come não se farta, aquele que veste não se aquece, é como se não tivesse vestido, coisa e tal, não sei o quê. Vão ao monte, busquem madeira, construa a casa, e eu me agradarei dela. E aí, por fim, vem então a profecia, né, que fala, a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Está falando da casa, do templo de Esdras e Neemias. Mas é uma profecia também. Não significa, pelo fato de que Deus queria o templo para que o povo se congregasse para adorar a Ele, que a profecia não pode ser usada como uma profecia sobre a vinda de Cristo. E seria a segunda casa, né? Ou a glória da segunda casa. Então, assim, ó, é impossível amparar uma tese na qual Deus não queria que se construísse o templo. No contexto veterotestamentário, ou seja, no Antigo Testamento, é impossível amparar uma tese dizendo que Deus, né, não queria que construísse o templo. Daí o Tiago pega e traz lá um tal de suposto testamento de Salomão, onde Salomão pegou e recrutou demônios, usando o anel que o arcanjo Miguel ia dar para... Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Aí vai vir um arcanjo Miguel, dar um amuleto para Salomão. Vai vir um anjo de uma hierarquia e de alta confiabilidade, tão confiável a Deus, que Deus delegou a ele a missão de expulsar Lúcifer do céu, de lutar pelo corpo lá de Moisés. Um arcanjo que, segundo a teologia sadia, é um arcanjo. Miguel, o único. Então, um anjo de uma total confiança no reino celestial vai dar um anel para Salomão prender os demônios. Ah, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus. A autoridade dos homens de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo, sempre esteve sob o nome, no Antigo Testamento, de Deus, ou Jeová, e no Novo Testamento sob o nome de Cristo. Nunca sob amuleto, sobre coisas assim, sabe, patuar sobre coisas. Por favor, gente. Não, vamos crescer e amadurecer, entendeu? Então, assim, ó, eu gosto do Tiago, tá? Quem quer ver a fala dele lá no Inteligência Limitada, pode ver, bota lá Tiago Lima, Inteligência Limitada, Apócrifos. Vai ver né, ali quando ele fala sobre Macabeus, né, a primeira e segunda Macabeus e tal, entendeu? Realmente foi uma história que aconteceu, entendeu? E ficou fora do canon protestante por não ser palavra de Deus, né? Mas ser uma história, né, de uma rebelião de uma família que começou através de um homem chamado Macabeu. Parece que ele tinha mais um irmão. Faz muitos anos que eu li esses livros. E aí eles criaram um grupo de pessoas que se chamaram os Macabeus e fizeram uma revolta, né, contra o Império Romano. E está registrado nesses dois livros, né, que é o primeiro e segunda Macabeus. Então, assim, é história. História, título de conhecimento, é lícito ler. Então, assim, tem ali o livro de Enoque também, que tem algumas coisas assim que são, né, meio que chocantes, assim, para quem lê. Abre um pouco a mente para algumas coisas, né, mas também tem que ser filtrado, né. E agora esses livros aí que ele citou aí, como esse testamento, suposto testamento de Salomão, não, umas coisas assim, irmãos, sem cabimento, é coisa tipo Crônica de Nárnia, é coisa tipo, pior, é coisa tipo aquele lá, O Senhor dos Anéis, entendeu? É um negócio assim totalmente estapafúrdio, sabe? E aí eu acho assim que é uma pessoa tão inteligente como ele, sabe? Em vez de usar a inteligência dele para poder... Quer usar uma tese neotestamentária
sobre a questão da... Já existe esse movimento de pessoas que se congregam nas casas e coisa e tal. É igreja. Aonde há um grupo de pessoas congregadas, Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 ali no meu nome, ali estarei entre eles. Então, onde há uma reunião, uma congregação, exposição da palavra, partir o pão, aquela coisa toda, é igreja. É igreja, não precisa ter ministério. Entende? Isso aí eu sou consciente disso aí. Só que os ministérios também existem. De uma forma, digamos, um pouco mais organizada para poder se discipular, se batizar, aconselhar as pessoas, coisa e tal. Eu sei que existem pastores que fazem mau uso da estrutura eclesiástica. Eu sei, eu fui pastor, eu sou pastor já há 22 anos. Pastor há 22 anos? Não, fui consagrado pastor em 2014, né? Mas assim, eu pastoreio há 20 e poucos anos. Então eu sei disso, dos abusos que a igreja institucional, muitos líderes fazem mau uso da estrutura, do templo, daquela coisa toda. Mas não adianta querer amparar. À medida que o movimento cresce, se levanta uma voz e muitas pessoas seguem essa voz, as pessoas não vão se reunir nas ruas. Não vão, as pessoas vão para dentro de um pavilhão, de um templo, e aí pronto, como a coisa tem que ser organizada, tem governo, tem essa coisa toda, tem que ser legalizado. Tem que ter um CNPJ, tem que ter um nome. Não adianta, irmãos, isso aí é fatal, entende? Então assim, reiterando, gosto muito do Tiago, tá? Gosto muito do Tiago, mas assim, ó, já no primeiro século já existiam grandes igrejas, tanto que a igreja de Filadélfia era uma igreja grande, tá? É só pesquisar a arqueologia bíblica, tá? A igreja de Laodiceia era uma igreja muito grande, uma comunidade muito grande, já tinha um templo, tá bom? Tanto que Jesus falou, ó, eis que estou à porta e bato, ó. Se alguém ouvir a minha voz, tudo bem que fala do coração, mas fala também da igreja de Filadélfia, que por causa da riqueza, por ser ali uma cidade onde havia uma ciência muito avançada na questão ali de os primeiros estudos sobre questão de sobre o cuidado com os olhos, né? Tem ali o nome da ciência, não me vem na memória agora, às vezes eu esqueço do nome das coisas, entendeu? Mas oftalmologistas, os primeiros oftalmologistas de renome vieram lá de Laodiceia. Por isso que Jesus diz lá, aconselho-te, compre colírio de mim para que vejas. Entende por quê? Porque eles produziam colírio lá. A primeira polo de produção de colírio a nível mundial foi lá em Laodiceia. Aí ele fala que compre vestes de mim, né? Porque estão nu, né? Então Jesus fala para eles por quê? Porque ali havia uma prolífera produção de vestimentas, de roupas, coisa e tal. Então era uma igreja suntuosa, que já existia já no primeiro século, na época de João ainda estava vivo. Já existia a igreja e o templo. Claro que com o passar do tempo foi destruído muita coisa, entende? Então assim, sempre existiu a questão dos templos, entende? O que é errado é como Jeremias 7 vai falar sobre a falsa religião, e o povo adorava o templo, venerava o templo. O que é errado é a idolatria de líderes e a idolatria de instituições. Não, a minha igreja é certa, a outra é errada. Não, a melhor igreja é a minha. Para começar, que igreja é o povo, tá? E eu não sou igreja sozinho. Eu sou um membro da igreja, que se eu não congregar ou se eu não estiver em comunhão com meus irmãos, eu sou um membro amputado do corpo. Então, assim, igreja é o grupo de pessoas reunidas. É o grupo de pessoas reunidas. Então, onde há culto, onde há reunião, onde há o congregar, ali está a igreja, independente de ser CNPJ ou não. Tá bom, queridos? Então fica aqui esse meu antídoto a essa heresia ou essas heresias que infelizmente o Tiago recorrentemente vem apelando, e não diminui minha admiração pelo conteúdo dele, gosto, entendeu? Só que a gente tem que filtrar. Se você religiosamente seguir tudo que ele fala, você vai cair no campo da heresia, até da blasfêmia. Então, muito cuidado, tá bom? Grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor.